Vamos trabalhar de graça para o Flamengo hoje e tentar ajudar o clube a encontrar um lateral direito. Brincadeiras à parte, depois que o Tite fez a mudança tática, colocando o Gerson para jogar aberto, um meia para jogar aberto, acabou tendo uma necessidade maior de apoios do Varela. E o Varela é um lateral que tem certas limitações nesse jogo ofensivo. Enquanto isso, o Wesley não engrena e parece ir de mal a pior, a ponto de talvez precisar ser baixado de novo para treinar com a base, para esperar uma ocasião mais adequada para subir. Fato é que o Flamengo tem um movimento óbvio nessa janela de meio de ano, que é contratar um lateral direito. E nesse vídeo, a gente vai fazer uma triagem de um lateral direito, buscando um modelo para encontrar jogadores no mundo inteiro, na Europa, na África, na Ásia, na América do Sul. Vamos atrás de um lateral para o Flamengo. Vamos deixar uma listinha aqui nesse vídeo que a gente vai falar de tática e mercado. Senta, Tiquês! Deixa o like aí, pessoal, e vamos seguir direto para a análise. Ontem eu fiz uma live a respeito disso, mas o conteúdo de hoje ele é muito mais amplo do que o conteúdo da live. Então, se você assistiu a live, segue aqui no vídeo que vai ter bastante conteúdo. Deixa o like, se inscreve no canal para a gente alcançar os 50 mil inscritos. Então, gente, o Flamengo obviamente precisa de um lateral direito e as valências desejáveis para esse lateral são, além de um bom passe e de o cara ser um bom defensor, a profundidade, que é a grande fraqueza do Varela. Quando ele tem esse corredor aberto, ele não consegue ser efetivo no ataque a esse espaço a ponto de trazer assistências para o jogo, que é grande parte do papel de um lateral que joga num time que tem um centroavante mais fixo, como é o caso do Pedro. Então, quanto que o Flamengo pode gastar para fazer esse investimento? A gente vai fazer uma fórmula aqui para entender. Então, me acompanhe nesse raciocínio. Você já viu parte desse raciocínio ao longo dos meus vídeos sobre mercado, se você for assíduo aqui do canal, mas acompanhe até o final, porque o raciocínio vai mais longe, tá? Então, quanto o Flamengo pode gastar? Primeiro vamos entender quanto que o Flamengo gastou, quanto o futebol brasileiro normalmente gasta, né? A transferência mais cara da história do futebol brasileiro ainda é, segundo o Transfer Market, o Gabriel Barbosa. A compra do Gabigol pelo Flamengo superaria ali, segundo o Transfer Market, a compra do Luiz Henrique pelo Botafogo, tá? Então, quando a gente vai entender a cadeia de valor do futebol, a gente entende que os jogadores, na verdade, são insumos de um produto que é o jogo. E esse insumo, que é os jogadores, é tão caro porque ele possui alta diferenciação, ou seja, como o Dr. Albieri ficou na novela O Clone, e a clonagem de seres humanos não é ali muito bem vista ou autorizada, ou sequer legal ao longo do todo o planeta, os jogadores são totalmente diferentes, são personalíssimos, assim como eu sou diferente de você e tudo mais. Então, além disso, além de cada pessoa ser única e por isso cada jogador ser único, a formação é muito longa, né? Porque para nascer um jogador de futebol precisa de no mínimo 18 anos mais 9 meses para sair um jogador que possa jogar na lateral direita do Flamengo. Então, tem muita demora, por isso que tem que comprar um recurso pronto de quem tem. E a rápida obsolescência, o auge de um jogador demora pouco tempo, né? Se a obsolescência não fosse tão rápida, era só o Flamengo recontratar ali um lateral que deu muito certo, trazer o Leandro de volta, trazer o Rafinha de volta, trazer o Léo Moura de volta. Mas isso não é possível, porque esses caras têm uma carreira limitadíssima de tempo e um auge mais limitado ainda, o que torna a diferenciação ainda maior, tendo em vista que o Leandro hoje não atenderia, que o Léo Moura hoje não atenderia, que o Rafinha hoje não atenderia, porque eles não são mais os mesmos jogadores, portanto, o mesmo produto. Quando a gente vai olhar aí a matéria-prima limitada somada com a injeção de dinheiro novo no mercado, que é o dinheiro árabe, a gente entende que existe uma inflação. E essa inflação eu cheguei a mensurar num outro vídeo, falando sobre o mercado, que essa inflação ela foi de 50% na última janela, ou seja, 50% de dinheiro a mais no mercado. No Brasil ainda pior, por conta da injeção de dinheiro
da venda de direitos de transmissão de 50 anos, 20% dos 50 anos por parte dos times da Liga Forte União. Então, é muito maior aqui. Quando a gente olha a valorização de um lateral comparado com de um centroavante, a gente entende que aqui o lateral direito mais caro do mundo, Alexander-Arnold, custa 70 milhões, e o centroavante mais caro do mundo, que é o Haaland, custa 180, né? O Gabigol, que foi a compra mais cara, era centroavante. Então, são cerca ali de 40% do preço, né? O lateral custa cerca de 40% do preço do centroavante. Então, quando a gente entra em quanto a gente pode gastar para responder aquela pergunta, a gente joga aqui 17,5, o valor que o Flamengo pagou no Gabigol, vezes 1,5, que é a inflação, isso tudo multiplicando 0,4, que é justamente esse fator por ser um lateral direito. Isso dá 10,5 milhões de euros para poder gastar num lateral direito. Esse é o teto que o Flamengo, dentro do razoável, pode gastar num lateral direito. Vamos procurar esse lateral direito. Também não precisa gastar tudo se não precisar, né? Para ir atrás de um lateral direito, a gente vai atrás de um benchmarking ali, né? Ou seja, vamos pensar num lateral direito que resolveria o problema e vamos buscar um jogador muito próximo ao que esse cara fazia. E aí, fomos atrás do Rafinha de 2019 para entender quais eram as suas grandes qualidades. Só olhamos para as qualidades, claro, até porque os defeitos que o Rafinha tinha, a gente não precisa encontrar no próximo jogador. Se o próximo jogador não tiver defeitos, melhor ainda, né? Então, quando a gente olha para as qualidades do Rafinha, a gente vê que no Campeonato Brasileiro ele foi o primeiro em assistência, o primeiro em duelo defensivo ganho percentualmente, o primeiro em corte de carrinho ajustado à posse de bola, o primeiro em passos para frente certo, o primeiro em passes longos certos entre os laterais, o primeiro em segunda assistência entre os laterais, o primeiro em passe-chave, primeiro em passe certo para terço final, etc, etc. Né? Ele foi muito bem, melhor lateral que o Flamengo teve ali em pelo menos uma década. Quando a gente vai comparar esses dados do Rafinha de 2019 com os do Varela dessa temporada, é claro que sempre existe uma ponderação a ser feita pelo time, pelo entrosamento do time, embora o time que o Varela tenha jogado até aqui não esteja nada mal na temporada, né? Mas comparado com o Flamengo de 2019, realmente é uma diferença grande. Mas quando a gente vai olhar os dados, a gente entende que alguns dados podem ter a ver com o time e outros não. Por exemplo, o Varela ganha em um único quesito, que são os passes para terço final. Isso diz muito mais respeito ao time, né? O Varela, assim como o Rafinha, joga no Flamengo, que é um time que domina os rivais. Grande parte desses jogos foram contra times pequenos, então o Flamengo estava ali em terço final, naturalmente. O Varela mais na base de jogada, fazendo mais passe. E isso gerou essa quantidade de passes para frente, com uma boa qualidade aqui de número, e também essa quantidade de passes, né? Esse acerto de passes para terço final. E todo o resto, o Rafinha ganha, mas com muita folga, né? Quando a gente olha o comparativo com o Varela que vai bem também em duelos defensivos, tem um bom número, e vai bem também em interceptações ajustadas à posse de bola. O Varela que é um bom jogador, mas talvez não seja suficiente para um time tão rico como é o Flamengo hoje. Talvez o Flamengo possa se dar o luxo de ter um lateral melhor que o Varela e, sobretudo, precisa ter no mínimo um outro cara para disputar a posição com ele, tendo em vista que o Wesley é tudo aquilo que a gente acabou de conversar, um jovem promissor, mas que não se confirmou ainda e não sei se vai se confirmar pelo Flamengo, tá? Então, primeiro vamos procurar um lateral direito na América do Sul, depois nós vamos procurar na Europa e no resto do mundo, tá? Vamos procurar na América do Sul, a gente encontrou jogadores com alguma sinergia com aqueles dados do Rafinha, tá? Um deles foi contratado pelo Criciúma, que é o Candelo, ex-Alcas. O Candelo ainda nem é titular do Criciúma, ele entra e sai do time. Entre ele e o Claudinho há ali uma disputa, né, que ele já esteve à frente e agora o Claudinho está na frente. Mas é um jogador que tem bastante qualidade ali, que pode se adaptar e se tornar titular desse Criciúma, assim como poderia ter vindo eventualmente para o Flamengo e estaria tendo oportunidade, tendo em vista que existe toda essa fragilidade. Mas a gente vai olhar em detalhes os dados de cada um. O Augustin Santana foi contratado recentemente para o River Plate. O River Plate, cara, toda vez que a gente olha mercado aqui, olha scout, a gente vê
coisa boa do River Plate, substituições à altura. O River está sempre vendendo e está sempre contratando e contrata jogadores e os revende a seguir. Então, é um time que realmente é um modelo para esse tipo de transação. E tem agora o Agustin Santana, que estava muito bem destacado desde o Defensa e Justiça, com os dados que eu vou mostrar a seguir. Um outro jogador que chamou atenção pelos dados foi o Maximiliano Villa. Ele saiu do Girona e foi para o Montevideo City Torque, né? Os dois times são do grupo City. Ele volta para o Uruguai depois de passar temporadas no Girona, volta gratuitamente, mas está dentro do grupo City ainda. Quando a gente vai olhar aqui os dados, incluindo o Rafinha nesses dados, a gente vê que realmente o Yerson Candelo ele tem muita qualidade, tá? Muita qualidade. Ele tem realmente uma força defensiva, uma força física muito claramente identificada quando a gente olha esses dados desse jogador. Uma quantidade grande de assistências, né, ao longo do último período, incluindo o período dele no Alcas e já o período dele no Criciúma, onde ele ainda não ganhou a posição propriamente dita, assim como o Agustin Santana, que ainda batalha para ser o titular absoluto do seu time. Mas a gente olha um bom número, né, do Yerson Candelo em duelos defensivos, em cruzamentos, né, cruzamentos bem bom o número de cruzamentos dele, em assistência para finalização, uma quantidade mais alta do que o próprio Rafinha, mais alto em passe-chave, jogador de muita força e com bastante qualidade, inclusive de passe, né? A gente normalmente acha que o jogador de força ele tem menos qualidade de passe, o Yerson Candelo parece ser um jogador bem bom ali nesses dois quesitos, ele que foi para o Criciúma, né? O scout do Criciúma claramente trabalhando aí, pautado no estudo aí, na sua equipe de análise de mercado. A gente pode destacar também o Agustin Santana e o Villa, por outros, assim, pelo conjunto da obra. O Agustin Santana é um jogador bem defensivo, né? E esse dado é um dado realmente que se destaca muito e que faz com que esse cara tenha praticamente um futuro certo na Europa, porque isso propicia que times ataquem e fiquem mais compactos, essas interceptações que os jogadores conseguem fazer enquanto o time está sem a bola, né, recuperando a bola mais facilmente. Ele tem ali alguns gaps nos passes, no jogo associativo, gaps esses que são menos observados no Villa, né, que é um cara bastante utilizado na saída e que também tem bons números de interceptação, etc. Então seriam 3 opções ali, 3 apostas que o Flamengo poderia pensar em fazer, caras que poderiam vir para compor elenco. Vamos tirar o Rafinha dessa equação aqui para entender como é que fica isso? Bom, analisando, né, realmente tem o Candelo bastante destacado, né? Bastante destacado, ótima contratação do Criciúma. Ele ainda deve vingar ao longo da temporada, aí, ao longo do ano. Vamos acompanhar a carreira desse jogador de perto, até ativar o alerta dele aqui. O Villa também é um cara que continua no grupo City, poderia ser uma boa oportunidade de mercado, especialmente se o Flamengo estiver buscando compor elenco. O Agustin Santana acabou de chegar no River, o River não vai vender barato, acaba sendo uma aposta aí atrasada, não daria para ir atrás dele agora. Eu queria fazer menção honrosa a 2 jogadores, né? O Fuenzalida, jogador que recentemente se aposentou, tem 38 anos, da Universidade Católica, histórico da seleção chilena. Incrível, como mesmo na última temporada os dados dele tiveram muita proximidade ali com o Rafinha, ele possivelmente estaria nessa lista, assim como o Marcos Rocha. O Marcos Rocha tem 35 anos já, veteraníssimo, mas em alto nível há mais de 10 anos no futebol brasileiro e também com muita sinergia com aqueles dados que eu mostrei há pouco. Então fica a menção honrosa para esses 2 jogadores, que lógico não vão ser dicas de contratação. Vamos mudar a zona de procura agora e colocar o resto do mundo para olhar o que a gente poderia atrair para o Flamengo. Tá? E aí vieram 3 sugestões, do óbvio ao nada óbvio. Né? O Kelvin, acho que seria o óbvio quando a gente fala em lateral direito. Desde o ano passado, muito se fala sobre o Kelvin no Flamengo. Ele, de fato, tem muita sinergia ali com o que o Flamengo precisaria. 23 anos, uma idade boa, mas foi recentemente vendido ao CSKA por 4,5 milhões de euros. Jogador caro, né? Pensando que o CSKA ia querer ter lucro. Não é um jogador barato, mas cabe naquele orçamento lá dos 10,5. Além dele,
vão para duas sugestões ali um pouco mais exóticas. Uma delas é o Paul Joly, francês, que eu vou mostrar para vocês os dados depois. 23 anos, jogou a segunda divisão do futebol francês, mas assim, com dados muito destacados, inclusive na construção de jogadas. Um jogador interessante. O outro, o Mohamed Chibi, ou Kibi, ele é reserva do Hakimi na seleção marroquina e joga, né, titular, óbvio, do Pirâmides do Egito, que é o líder do campeonato egípcio. Atualmente, o valor deles 1 milhão e meio de euros, o valor estimado desses caras. São opções baratas e no final do vídeo eu vou dizer uma opção mais midiática aí que vocês vão gostar de ouvir. Quando a gente coloca dentro daquela matriz ali para comparar os jogadores, a gente vê que o Mohamed Chibi ele traria ali, ele ganha em mais quesitos, especialmente na capacidade que ele tem de fazer passe-chave, de fazer segunda assistência, de ter assistência para finalização, números melhores do que os do Rafinha em 2019. Cruzamento muito qualificado, né? 41% de acerto, duelos defensivos dele também muito bons, interceptação ajustada muito bom, assim, o Kibe não seria uma aposta, tá? Seria um jogador que possivelmente chegaria para ser dono da posição. O Paul Joly, até pela idade e por estar jogando numa Série B da Rússia, seria a minha segunda opção aqui, um cara que realmente traz consigo um número alto de interceptações ajustado à posse de bola, participava muito da construção do time dele, então o número de passes trocados indica que ele era uma referência técnica daquela saída de bola, uma quantidade de passes para frente bem considerável, bem legal de ver, assistência para finalização é o menor de todos, mas é um bom número, passe-chave ainda mais alto que o do Rafinha, embora menor do que dos outros dois. Então é um jogador que ele parece ser bastante interessante. O Kelvin, apesar de ser um nome mais óbvio para a gente que é aqui do Brasil, é um jogador que talvez não tenha chamado atenção nos outros dados, muito mais nessa parte mais aguda do jogo. Então, cruzamento muito bom e passe-chave bastante bom. Então, mais típico ali de lateral de linha de fundo, mas sem muitas outras grandes valências. Tirando o Rafinha aqui da equação, fica exatamente assim, ou seja, o Kibe como um favorito destacado, ou Chibi como um favorito destacado, realmente seria uma aposta interessantíssima de ver o Flamengo fazer. A gente não está acostumado a ver isso, e daqui a pouco a gente vai ver um cara desse na Europa jogando bem, tipo o Joly. Um cara desse na Europa jogando bem, aí ele vai ser vendido para um outro clube A, aí vai para um Benfica da vida para ser vendido depois por 40 milhões, a gente não sabe por quê, né? Então, eu acho que qualquer um desses caras viria para o Flamengo, independente da nacionalidade. A gente tem um exemplo interessante pelo Pablo Mari. Claro que a gente precisa observar os jogos para entender melhor, né, se isso cabe ou se não cabe, mas geralmente, assim, quando a gente entende, faz o cruzamento de dados ali, é muito difícil vir um perebaço, tá? Muito, muito difícil, tá? Então, seriam essas três opções e eu queria sugerir também um pouco de loucura. Vamos tomar um pouco de risco? Então fica uma dica mais midiática, uma loucura coerente. Seria o Juan Cuadrado. O Juan Cuadrado também tem muita sinergia com os dados do Rafinha de 2019. Ele fez aniversário, né, ontem, de 36 anos, e ele está livre, ele está sem contrato. Ele fez uma temporada anterior, que foi a última dele pelo Juventus, muito boa, e se transferiu, foi tão boa que aos 35 anos o cara se transferiu para a Inter de Milão. Só que nessa temporada ele precisou ser operado e por isso jogou pouquíssimos jogos. Claro que é risco você contratar um cara de 36 anos. O próprio Felipe e o Rafinha, quando vieram, eram bem mais novos do que isso. Mas ele é um cara que possivelmente vai jogar Libertadores nessa temporada, que pode ser uma opção gratuita, bastante midiática, o que é sempre bom, e que também pode entregar muito em campo. É um jogador que está jogando num nível muito alto há muito tempo. Um contrato de risco de uma temporada, eu acho que valeria a pena, porque um cara desse tem um instinto competitivo bastante apurado, tá? Então, uma loucura coerente seria trazer Juan Cuadrado para essa posição. Essa foi a nossa análise aqui, o que a gente imaginou
depois de olhar o mercado aqui, tentar fazer um vídeo um pouco diferente. Eu sempre fui avesso a esse tipo de vídeo, porque eu acho que eu acabo colocando em evidência jogadores, acabo fazendo trabalho para algum empresário ou outro, sem, mesmo não intencionalmente, acabo fazendo trabalho para o Flamengo também, mas como eu tenho certeza que o Flamengo não vai atrás de nenhum desses nomes, a gente pelo menos brincou um pouquinho aqui e demonstrou um pouco de como funcionaria um método de pesquisa por atleta baseado ali numa análise comparativa. Todo modelo matemático precisa de algo para ser comparado. Senão, você não sabe exatamente o que procurar. E a gente decidiu procurar a partir do Rafinha, comparando Varela, entendendo o que acontecia ali, e a gente viu bastante coisa boa ali nesses dados. Tá? Você conhecia algum desses jogadores? Se sim, comenta aí pra gente. Deixa teu like, se inscreve no canal. E eu fui.